Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia, nossa penúltima aula de Geografia. Lembrando que semana que vem nós teremos aí o encerramento do nosso trabalho. Pessoal, natureza, ambientes e qualidade de vida. Vamos dar uma olhadinha aí em alguns temas relacionados a justamente esse tema principal. Ok, pessoal, olha só. Um dos problemas que a gente pode observar aí no mundo de uma forma geral, no nosso planeta Terra, é justamente a questão da água, né? A água é um importante recurso presente na natureza, mas ela é um recurso limitado. Mais de 70% do nosso planeta é composto por água. Acho que existe uma grande quantidade, né, porcentagem da água. Porém, uma maior quantidade dessa água é justamente salgada, né? Mais de 90%, 95%, 96%, 97% dessa água é salgada. Desses 97%, desses 3% restantes que sobra, a gente tem uma grande quantidade, mais de 70% aí, de água presente nas calotas polares, nas geleiras e assim por diante. Os números são aproximados, não são esses números exatos. Ou seja, mas a gente tem uma grande quantidade de água doce, uma pouca quantidade de água doce, por essa proporção que nós temos, por esse tamanho todo que nós temos no nosso planeta, por essa quantidade toda que nós temos de água, mas a maioria dessa água é salgada, e a gente tem uma pequena quantidade de água, se a gente for observar a nível de mundo, né, e a nível de pessoas, a gente tem uma pouca quantidade de água, uma quantidade limitada de água, para atender várias e várias necessidades dos seres vivos. Quando eu falo seres vivos, é tudo, né, todos aqueles que nascem, crescem, ora se reproduzem, ora não crescem, aquela coisa toda, mas ou seja, aqueles que nascem e morrem, né? Então a gente tem uma grande quantidade desse importante mineral, essa importante fonte de vida para a sobrevivência de várias pessoas, inclusive vários seres vivos. E ela não chega até as pessoas. Embora a gente observe várias localidades do continente africano que existe uma grande presença de água, uma grande reserva de água. Aqui no nosso território, na América do Sul, nós temos uma grande quantidade de água. O Brasil é muito rico na quantidade de água, porém o acesso a essa água é difícil, ele é dificultado, né? Muitas vezes essa água não tem uma certa qualidade, muitas vezes essa água ela está contaminada, muitas vezes essa água ela está poluída e muitas vezes o acesso, a chegada dessa água até nossas residências ela não é bem aproveitada, né? Isso é um dos desafios aí das novas metas para o milênio, né? Dos novos objetivos de sustentabilidade, você transformar um mundo mais sustentável, né? Que possa proporcionar o consumo da população atual, mas preservar esse consumo para as populações que virão depois. Beleza? Então essa questão da água é uma questão bastante discutida ultimamente no início do nosso século, do século XXI. Beleza, pessoal? Aqui a gente vê a imagem, uma pessoa ali, provavelmente do continente africano, captando, pegando uma água, né, para o seu consumo. Esse consumo pode ser para várias coisas, da higiene pessoal, cozimento de alimentos, para o próprio consumo humano mesmo, né? Então ela pode ter várias funções, né, vários objetivos aí a captação dessa água. E a gente observa que ela está presente em um local que não tem uma segurança ali, um tratamento que possa garantir uma água de qualidade. Essa água pode estar contaminada com algum resíduo, né, tóxico, algum agrotóxico, algum resíduo químico, por exemplo, né, alguma bactéria, algum germe e assim por diante. Ok, pessoal? Vamos a esse pequeno texto aí para clarear um pouquinho a nossa ideia. A água é um recurso essencial para a vida humana, utilizado na vida doméstica, na agricultura e na indústria. Então, todos esses pontos a gente utiliza a água. Na América e em algumas áreas do continente africano, há uma certa abundância desse recurso, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, uma certa quantidade, uma abundância, uma grande quantidade desse recurso. Porém, água potável com qualidade não é uma realidade para milhões de pessoas, né? Problemas como saneamento básico, doenças transmissíveis pela água poluída, desperdício, contaminação e má distribuição em territórios geram uma preocupação crescente entre as nações. Então, todo esse processo aí que a gente citou, desperdício, contaminação, ela é a preocupação hoje no milênio, vamos dizer assim, não só do século, mas a preocupação no milênio. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é aquele que você procura consumir, crescer, desenvolver a economia, mas preservando ela para as futuras gerações, um dos objetivos é justamente isso aí, encaminhado pela Organização das Nações Unidas para 2030, esses objetivos aí que prevê para 2030 a conservação justamente desse recurso, a água, né?
a água aparece como um sexto objetivo: água potável e saneamento, alegando que devemos assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Ou seja, para 2030, um dos objetivos que nós temos, não só nós, mas todas as nações do mundo, a gente observa, é justamente a preservação, o cuidado, a qualidade dessa água, preservando para poder, quando chegarmos nessa data, a gente ter uma água de qualidade distribuída a todas as pessoas do mundo. Ok? Prosseguindo, falando ainda de água, a gente observa o consumo da água, né? A gente observou que a gente tem que disputar aí com vários setores econômicos, por exemplo, vários outros seres vivos, por exemplo. A gente utiliza água para poder alimentar animais, a gente utiliza água para poder saciar, né, digamos assim, para poder saciar a sede de animais, a gente para poder saciar a nossa sede, para poder nos higienizar, para poder manter nossos lares higienizados, também lojas, né? Também a produção industrial, tudo isso aí, produção agrícola, tudo aí utiliza a água. Então a gente tem que disputar a água aí com vários setores aí, econômicos, sociais e tudo mais, naturais e tudo mais, né? E o consumo da água para um determinado desenvolvimento de algum produto, para uma produção, para uma cadeia produtiva, um processo produtivo, é chamado de pegada hídrica. Olha só, a pegada hídrica é a quantidade, então, se você observar isso aí, você liga essa informação, é a quantidade de água gasta ou consumida para produzir algo. Então, num processo produtivo, a pegada hídrica é justamente toda essa água que é consumida para produzir determinado produto, correto? E aí, para a gente exemplificar isso aí, a gente tem justamente a produção de carne. 1 quilo de carne bovina, ela precisa de 15 mil litros de água em todo o seu processo produtivo. Olha só, desde a cria, recria, engorda, alimentação, produção, transporte e comercialização. Então, todas essas etapas que a gente citou ali, em todo esse processo produtivo, você vai gastar para cada 1 quilo, isso é uma média, isso é uma suposição, né? Você vai gastar uma média, você vai gastar 1 quilo para a produção de 1 quilo de carne, essa quantidade de água. Isso aí a gente pode observar, né, companheiro Rubens, quando a gente observa lá em Toritão, né? Se você observar naquelas lavanderias, determinado tipo de lavado de roupa, do jeans, lá é uma área que produz muito jeans, você vai observar que para determinada quantidade de roupa, 100 kg de roupa, por exemplo, você vai utilizar em uma lavagem, em um processo de lavagem do jeans, de uma determinada roupa, você vai usar no primeiro processo 1000 litros de água. E depois, no segundo processo, usa mais 1000 litros, depois mais 1000 litros e assim por diante. Fechando em alguns determinados lavados, em algum determinado processo de lavagem de roupa, você gastar até 4, 5 mil litros de água. Beleza? Embora essa água seja reutilizada, ela seja reaproveitada, aquela coisa toda, mas vem também águas ali, as águas limpas, entre aspas, para resolver o processo de lavagem de roupa. Beleza? Então você observa essa questão da pegada hídrica aí, nesses exemplos que a gente citou para você, tanto na produção de carne bovina quanto na produção do jeans, você utiliza uma grande quantidade de água. Isso é o quê? 1000 litros de água, 1 tonelada de água, uma grande quantidade de água. Beleza, pessoal? E aí você tem, juntamente com essa grande produção, esse grande consumo de água promovido aí pelas áreas industriais, pela área da agricultura, você também tem uma grande quantidade de consumo de água, você também tem o consumo de água humano. Hoje nós temos aí na faixa de 7,6 milhões de pessoas habitando o planeta Terra, que vão precisar consumir essa água de todas as formas. Na higiene e na manutenção da vida, na hidratação, no procedimento de alimentos e tudo mais, né? Isso aí vai causar o quê? Um aumento da pressão hídrica, um aumento da pressão sobre o consumo da água, um aumento da pressão sobre o solo, um aumento da pressão sobre as pastagens, sobre os grãos agrícolas, ou seja, você vai pressionar todos esses setores e a população começa pressionando, começa exigindo cada vez mais recursos, cada vez mais água, cada vez mais solo para se transformar em pastagem, cada vez mais grãos, mais alimentos e tudo mais, né? Isso vai apertar cada vez mais esses setores. Para a gente exemplificar, a gente trouxe aqui para vocês alguns gráficos, né? Os maiores produtores de carne bovina no mundo em milhões de toneladas por ano, no ano de 2018, isso aqui é uma adaptação, né? Aqui a gente vê os maiores produtores, né? Você observa que entre esses produtores você vê a Argentina, você vê também o Brasil, você vê também
a Índia, você vê também a China, você vê principalmente países aqui da América do Sul e da América do Norte, como os Estados Unidos, né? Você vê esse ranking dos principais produtores de carne bovina. E aqui você vê os principais consumidores, maiores consumidores de carne bovina do mundo per capita, por pessoa, por ano, dados e informações do ano de 2016. A Argentina está no primeiro lugar no ranking, depois vem sendo seguido por outros países aqui. Beleza, pessoal? Não vou citar porque eu não estou conseguindo focar só aqui, mas temos várias cidades. Argentina, Chile, Brasil também está aqui colocado, Paraguai, né? Canadá, nós temos aí como os principais consumidores de carne. Disso aqui de carne bovina. Quando a gente passa para outros tipos, para vários tipos de carne, a bovina, a suína, a carne de aves e tudo mais, a gente tem esse ranking aqui do ano de 2020. Esse ranking aqui, né? E a gente vê os maiores consumidores de carne, de um modo geral, todo tipo de carne. A Austrália em primeiro lugar, os Estados Unidos, Israel, Argentina, Uruguai, o Brasil aqui na 6ª posição, seguido por outros países. Beleza? Prosseguindo, né? Falta só um minutinho aqui, Rubens, 2 minutinhos aqui, rapidinho. Você vê o seguinte, a população da China é de mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão 380 milhões de habitantes. No entanto, o consumo de carne dela não é tanto. Olha, se a gente observar aqui, ela está numa posição bem abaixo de vários outros países aí. Por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, bem menos que essa população chinesa, e é um dos maiores consumidores de carne de uma forma geral. Prosseguindo, vamos lá, e aí a gente vê também o mapa da fome, o mapa mundi da fome, representando essa relação aí, natureza, sociedade, né, qualidade de vida e tudo mais. Olha só, essa coloração aí, ele vai identificar justamente a questão da fome no mundo, a subnutrição, né, a falta de alimentos aí, que determinadas populações aí, elas vêm sofrendo, né? O azulado, a gente observa as cores azuis aqui, são representados dessa seguinte forma, né? Cor azul, né? A determinada quantidade de população aí, em questão de subalimentação, aí são representados pela cor amarela, laranja, vermelho e marrom, né? Vamos a essas informações. A subalimentação é a condição em que a população encontra-se sem alimentos ou com ineficiência de nutrientes capazes de garantir a sustentação da vida. Ou seja, aquela população que vive sem qualquer tipo de alimento ou com pouco alimento que venha nutrir das suas necessidades de sobrevivência, né? Com proteínas necessárias para a sua sobrevivência. Seria essa a ideia da subalimentação. Na cor azulada, são aquele grupo, né, aquelas pessoas ali, aquela região ou localidade, onde menor de 5% da população, da sua população, é baixa situação de subalimentação. A amarela, que a gente observa, inclusive aqui no continente sul-americano, aqui no país da África, da Ásia também, a gente observa o seguinte: entre 5 até 14,9% da população, moderada situação de subalimentação. A gente identifica também nas cores laranja, e aqui a gente tem outro país, né, da América do Sul, que é justamente a Bolívia, né, e outros países da África, assim como também da Ásia, né, entre 15 até 24,9% da população vive nessas condições. Isso significa moderada alta situação de subalimentação, com aquelas características que a gente observa ali em cima. Pouco alimento ou nenhum alimento para poder suprir as suas necessidades vitais, beleza? Vermelho, entre 25 até 34,9% da população, alta situação de subalimentação. E marrom, mais de 35% da população, muito alta situação de subalimentação. Para a gente fazer um comparativo é o seguinte: se você pegar 100 pessoas de uma determinada localidade e colocar mais de 35 pessoas aí passando fome, isso aí seria o quê? Uma alta situação de subalimentação, beleza? Se você pegar 1000 pessoas ali e colocar dessas 1000 pessoas, mais de 350 pessoas passando fome ou com pouco alimento para poder nutrir as suas necessidades vitais, isso aí seria uma alta situação de subalimentação. Isso aí vai proporcionalmente aumentando de acordo com o que vai aumentando a quantidade de pessoas. Ok, pessoal? Situação que a gente pode observar seria aqui na América Latina, da Bolívia, né, que é essa que a gente observou aqui, né, em laranja, que é
moderada, alta situação de subalimentação, e de países da África ali, como a gente observa, né, países também localizados ali como o Chad, né, e a República Centro-Africana, são outras localidades onde a gente observa essa situação aí também. Ok, pessoal? Prosseguindo, eu acho que a gente tem mais uma informação aqui. Outra questão que a gente pode observar aqui é a questão do petróleo e a emissão de gases carbônicos dos continentes. Olha só, mapa dos países com maiores reservas de petróleo do mundo. Observe aqui o ranking, né? A partir das cores aqui, dessa alteração da cor, uma maior escurecimento aí, um maior fortalecimento dessas cores aí, você vê os países que têm as maiores reservas de petróleo, né? Informações de janeiro de 2020. Você observa aqui países como a Venezuela, países como, por exemplo, a Arábia, países como, por exemplo, o Canadá, o México, eles detêm uma grande quantidade de reservas de petróleo. Isso também não significa que outros países não tenham a reserva de petróleo. Você observa que o Brasil tem as suas reservas de petróleo. Os Estados Unidos aqui têm as suas reservas de petróleo também, são os países que mais ele consome. Os Estados Unidos consomem mais daquilo que ele tem de reserva, né? Então ele exige muita quantidade de petróleo aí nas suas produções, né? Nós temos a Rússia, nós temos a China também, a Índia e outros países aí que têm uma grande quantidade de reserva de petróleo. Ok, pessoal? Países com maior taxa de emissão de CO2. E aí a gente observa aí a China em primeiro lugar, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Irã, né? Coreia do Sul, Canadá e o Brasil também aí, as posições do Brasil. O Brasil está no 50º, não para ver aqui direitinho não, mas estou enganado, o 50º local ali, posicionamento na emissão de gases CO2. Beleza, pessoal? Prosseguindo aí, e aí eu acho que aqui a gente encerra com essas informações que nós temos aqui. Olha só, extração mineral e desastres ambientais no continente americano. Dois exemplos que a gente tem aqui que ocorreram no continente americano de desastres ambientais aí em áreas de mineração, né? Onde a gente observa aquelas barragens de rejeito. Você tem um processo de extração de produto da terra, o ouro, o ferro, né, de ferro, aquela coisa toda, e aquela sobra, aquilo que não é reutilizado, né, além da água que foi utilizada naquele negócio, naquele processo de extração, ela é colocada em determinada barragem, né, chamada barragem de rejeito, tudo aquilo que não é aproveitado, né, ou que é pouco aproveitado, é destinado em determinado local. E aí a gente tem dois exemplos do rompimento dessas barragens de rejeito, né? Uma que aconteceu no Canadá e outra que aconteceu no Brasil, né? A barragem de rejeito no Canadá, de uma extração de ouro. A gente tem um antes, isso no ano de 2014, junho de 2014, e o depois em agosto de 2014. E ali a gente tem a barragem de Brumadinho em Minas Gerais, no ano de 2019, né? A gente daqui uns tempos, está completando um ano aí desse acidente, dessa catástrofe, né, que aconteceu aí em Brumadinho, aí, que vitimou 259 pessoas, morreram, além de 11 pessoas desaparecidas até os dias de hoje, né? Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Fica essa mensagem para a gente. Lembrando que semana que vem a gente está de volta com o encerramento do nosso trabalho, né? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Nossos referenciais, um forte abraço e até a próxima semana. Valeu!